E aí, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque hoje a gente vai ter uma aula muito legal. Eu sou o professor Pedro e vou estar aqui ajudando vocês a realizar algumas atividades do 8º banco de atividades. Vamos lá? Hoje a nossa aula vai ser sobre notícia. Eu tenho certeza que vocês já leram uma notícia, que vocês sabem onde a gente encontra uma notícia, ou que vocês já viram alguém lendo algum lugar específico onde a gente encontra uma notícia. Vamos ver o que é uma notícia? Então vamos lá. Notícia é um texto jornalístico que relata um fato ou um acontecimento atual de interesse público. Então, tudo que é de interesse de um grupo de pessoas vira uma notícia, acaba virando uma notícia. E aí, eu quero que vocês falem para mim onde que nós podemos encontrar uma notícia. Antigamente quando eu falo, a gente está falando de 40, 50 anos, a gente tinha as notícias divulgadas em jornais impressos. Com o desenvolvimento da tecnologia, a gente encontra as notícias hoje nos canais digitais através da internet. Então, a gente consegue encontrar a notícia no computador, no celular, no tablet. Então, a notícia está muito mais perto da gente do que a gente imagina. E aí vocês devem estar se perguntando, quando que surgiu a primeira notícia? A primeira notícia que se tem notícia é através de um jornal muito antigo chamado Acta Diurna. Ele foi criado no ano de 59 a.C. e ele contava tudo o que acontecia no império do imperador romano Júlio César. Esse jornal, ele não era do jeito que a gente conhece hoje, até porque nessa época de 59 a.C., há muito mais de 2.000 anos atrás, não tinha o papel. Então, todas as informações eram passadas em uma pedra, elas eram esculpidas em uma pedra. Então, ali ficavam todas as informações que aconteciam durante um mês que passava nesse Império Romano do Júlio César. Logo em seguida, com o desenvolvimento das tecnologias, das ferramentas, a gente teve a vinda do papel, a invenção do papel. No Brasil, os jornais eles começaram a ser fabricados em grandes gráficas, onde possuíam grandes máquinas. Essas máquinas tinham grandes carimbos, as letras eram como se fossem carimbos e elas eram colocadas uma a uma nessa grande prensa, o papel ia embaixo e eles iam carimbando os papéis que eram os jornais. Hoje a gente tem tudo digitalizado, então todas as notícias elas são redigidas em um computador e elas são impressas diretamente no papel. Com isso a gente consegue ter produção de jornais muito mais rapidamente e em grande escala, então muito mais pessoas conseguem acessar esse jornal. Agora vamos fazer a leitura de uma notícia? Essa notícia que eu trouxe para vocês é bem legal e ela veio do jornal Joca. O jornal Joca, ele é um jornal especializado em trazer notícias numa linguagem muito mais acessível para jovens e crianças. Eu peguei essa notícia específica da coluna Maluquices, do dia 7 de agosto de 2018. Campanha incentiva cachorros a usarem sapatos na Suíça. A ação Cachorro Quente vem ajudando muitos pets a não queimarem as patas na onda de calor da Europa. Aqui a gente tem uma imagem que tem ali atrás uns carros, que são os carros da polícia, e uma pessoa colocando a mão no asfalto. Por que será que ela colocou essa mão no asfalto? O que será que ela está fazendo? Ali embaixo a gente tem uma legenda. A legenda está numa fonte diferente do que o resto do texto. Donos dos pets são aconselhados a medirem a temperatura do asfalto. A Europa vem passando por uma onda de calor incomum desde julho de 2018. E não são só as pessoas que foram pegas de surpresa pelas altas temperaturas. Como os cachorrinhos andam descalços no asfalto muito quente, a polícia de Zurique, cidade da Suíça, criou uma campanha instruindo que os donos comecem a colocar sapatos em seus bichinhos.
A iniciativa foi apelidada de Ação Cachorro Quente e vem ajudando muitos cãezinhos a não queimarem suas patas. No Facebook da Polícia de Zurique existem várias informações, como uma tabela que mostra a temperatura do ambiente em relação à temperatura do ar. Se lá fora fazem 25 graus, por exemplo, a temperatura do asfalto chega a ser o dobro, entre 45 e 50 graus. Os policiais também instruem os donos dos pets a fazerem um teste prático. Se colocarem as mãos no asfalto por 5 segundos e ele estiver quente demais, também estará quente demais para as patinhas do seu cachorro. Eles sugerem que as pessoas evitem passear com seus animaizinhos no asfalto, mas caso seja necessário, que cachorros menores sejam carregados no colo e que os maiores usem sapatinhos. Aqui eu trouxe algumas imagens só para ilustrar um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho sobre essa notícia que a gente acabou de ler. Essa notícia se passa na Europa, numa cidade lá da Suíça. A Suíça é um país que fica na Europa, que é um continente. Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade do Brasil? Aqui a gente tem uma realidade completamente diferente da Europa em questão de clima. Na Europa, a gente tem um clima muito predominante frio. E aqui no Brasil, a gente tem um clima mais tropical, que é um clima muito mais quente. Se lá eles têm essa preocupação, nós também deveríamos ter. Porque aqui o nosso verão costuma fazer de 35 a 40 graus. Já pensou isso na patinha dos seus animaizinhos? Deve ser um perigo para eles, né? Então, por isso que a polícia lá, que fazia 25 graus, criou essa campanha instruindo os donos dos pets a colocarem sapatinhos quando forem sair com os seus animaizinhos, certo? Uma notícia, ela possui uma estrutura própria dela. Ela é composta por uma data de publicação, então aí a gente tem a data de publicação dessa notícia do dia 7 de agosto de 2018. A gente tem o nome da coluna, geralmente tanto a data quanto o nome da coluna, elas são colocadas na parte de cima, em cima do título. Eu tirei essa notícia da coluna Maluquices. O que é uma coluna? Coluna é uma parte do jornal que fala sobre determinado assunto. Então, num jornal, a gente pode ter uma coluna sobre o Brasil, coluna sobre o mundo, coluna sobre ciência, sobre esportes. Essa é específica para grandes invenções, para coisas bem diferentes, bem divertidas, bem malucas, como diz o nome. Depois a gente tem o título. O título, ele está sempre em letras maiores do que o resto do texto. E ele fala sobre o que vai ter a nossa notícia. Então, nesse caso, campanha incentiva cachorros a usarem sapatos na Suíça. O subtítulo, ele vem logo em seguida do título. Ele está com letras menores e ele dá ainda mais informações sobre o texto que nós vamos ler. Ação Cachorro Quente vem ajudando muitos pets a não queimarem as patas na onda de calor da Europa. E uma notícia é composta também pelo lead. Lead vem da palavra inglesa lead, que significa liderar e conduzir. Então, o que significa o lead? Lead é uma parte do texto, geralmente ela vem no começo do texto e ela responde algumas perguntinhas que são muito importantes para a gente entender o texto. Então, vamos lá. Lead são as linhas iniciais, onde sempre procuramos responder algumas perguntas. Como? O que? Então, o que aconteceu, né, nessa notícia? O que aconteceu? Qual foi o fato que foi relatado? Quem? Que é a pessoa que fez essa notícia, que participou desse acontecimento. Geralmente não é só uma pessoa, pode ser um grupo, uma instituição. Quando? O quando é quando aconteceu o fato relatado. Esse quando, gente, é muito importante que a gente saiba diferenciar da data de publicação. Essa resposta dessa pergunta quando não vai ser a mesma data da publicação, certo? Como é como aconteceu o fato relatado. Então, de que maneira esse fato aconteceu? O onde é o lugar. Então, o lugar onde aconteceu a notícia. A cidade, o estado, o país, a casa. E o porquê. Por qual motivo se deu essa
notícia, certo? Então vamos voltar um pouquinho na notícia para ver se a gente encontra o lead? A Europa vem passando por uma onda de calor incomum desde julho de 2018. Julho de 2018 é uma data, né? É um período. Se ele é um período, a gente tem aí o quando, que é a nossa resposta da nossa pergunta quando. E não são só as pessoas que foram pegas de surpresa pelas altas temperaturas. Como os cachorrinhos andam descalços no asfalto, muito quente, a polícia de Zurique... aí a gente tem uma coisa, polícia, nesse caso, a gente não está falando de uma pessoa, não é um policial que a gente está falando nessa notícia. A gente está falando de uma instituição, de um grupo de pessoas que fez alguma coisa na nossa notícia. Então, a gente tem a resposta da nossa pergunta, quem? A polícia de Zurique. Zurique, como a gente viu no texto, é uma cidade da Suíça. Então, é o nosso lugar. Então, é o onde. Então, responde a nossa pergunta, onde? Criou uma campanha instruindo. Vamos voltar um pouquinho. A polícia criou uma campanha. Então, esse criou uma campanha é o que a polícia fez. Então, a gente tem aí a nossa resposta da nossa pergunta, o quê? E aí, instruindo que os donos comecem a colocar sapatos em seus bichinhos, é a nossa resposta da nossa pergunta, como? Então, aí a gente tem quase todas as respostas das nossas perguntas do lead. Só que está faltando uma. Está faltando o porquê. Por qual motivo a polícia de Zurique criou essa campanha? Então, a gente precisa voltar um pouquinho no texto, tá? Vamos voltar um pouquinho até como ali, ó. Como os cachorrinhos andam descalços no asfalto muito quente. Então, a polícia criou essa campanha porque os cachorrinhos estavam andando descalços no solo muito quente. Então, aí a gente tem a resposta da nossa pergunta, por quê? Certo? Então, agora que a gente encontrou o lead, a gente vai passar para uma outra parte da estrutura de uma notícia, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento é uma parte da notícia que complementa o lead, dando mais informações e características do acontecimento. Então, o restante do texto é o nosso desenvolvimento. Também é composta por foto e legenda. Nem sempre acontece, mas a maior parte das notícias que a gente conhece tem uma foto e uma legenda. Então, nesse caso, a gente tem uma foto, que a gente viu que são os carros da polícia, e uma mão que está vendo a temperatura do solo. E uma legenda, que, como eu disse anteriormente, está numa letra muito menor do que o resto do texto. Donos dos pets são aconselhados a medirem a temperatura do asfalto. Até aí, tudo bem? Vamos seguir? Por que esse acontecimento é um acontecimento para ser publicado no jornal? Lembram que toda notícia ela tem um acontecimento importante para um grupo de pessoas. Então, com essa notícia é a mesma coisa. Essa notícia trata de um assunto de interesse das pessoas, em especial das pessoas que possuem cachorros. Então, para qual público essa notícia vai se destinar? Para todas as pessoas que tenham cachorro ou que gostem de cachorros, de animaizinhos, sejam elas crianças, jovens ou adultas, certo? Então agora a gente vai para um desafio, a gente vai começar a nossa compreensão leitora, tá? Então eu elaborei algumas perguntinhas para ver se vocês conseguem responder junto comigo, vamos lá? 1. Que acontecimento é relatado na notícia? A. Uma onda de calor no Brasil. B. A criação de novas multas. Ou C. A criação de uma campanha voltada para os cachorrinhos. Toda vez que nós formos resolver uma pergunta que seja de alternativas, que tem alternativas, a gente tem que começar vendo uma por uma para fazer as eliminações, certo? Então vamos ver primeiro a A. Uma onda de calor no Brasil. Se a gente voltar no texto, a gente está vendo ali, ó, a Europa vem passando por uma onda de calor incomum. Se é a Europa, o Brasil não fica na Europa. O Brasil fica na América do Sul, então a gente pode eliminar essa questão porque essa questão está errada. A onda de calor que se fala no texto é uma onda de calor na Europa. B. A criação de novas multas.
A polícia de Zurique, cidade na Suíça, criou uma campanha instruindo que os donos comecem a colocar sapatos em seus bichinhos. Então foi só uma instrução, eles só deram uma sugestão de que as pessoas pudessem colocar sapatinhos nos cachorrinhos e não uma criação de uma nova multa. Então essa questão também está errada. E a C, a criação de uma campanha voltada para os cachorrinhos, que é o que a gente falou agora, certo? Essa eu achei que foi muito fácil. Vamos passar para 2. Onde e quando aconteceu o fato noticiado? A, em setembro, em Zurique. B, desde julho, em São Paulo. Ou C, desde julho, na Suíça. Aí a gente vai ter um probleminha, hein? Acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho no texto para tentar responder. A Europa vem passando por uma onda de calor incomum desde julho de 2018. Se é desde julho, então a gente pode já tirar a A, porque a A está falando que é em setembro. E embora tenha acontecido em Zurique, não aconteceu em setembro, então essa está errada. Só que a gente fica entre duas, a gente fica entre a B e a C. A B desde julho em São Paulo e a C desde julho na Suíça. Então a gente vai ter que continuar lendo o texto para ver se a gente acha mais informações sobre essas questões. A polícia de Zurique, cidade na Suíça, criou uma campanha. Então, se é a cidade na Suíça, então provavelmente não é em São Paulo. Então, a gente pode eliminar a B e a gente fica com a resposta correta, que é a C. Certo? Essa levou um pouquinho mais de trabalho, que a gente teve que ler um pouquinho, a gente teve que voltar um pouquinho no texto para ler um pouquinho mais. Vamos para 3. Qual é a função desse texto? A, noticiar um acontecimento. B, narrar uma fábula com cachorrinhos. Ou C, contar como vivem os suíços. Vamos lá então, primeiro vamos ler a A. Noticiar um acontecimento. Pode até ser que a A esteja correta, mas a gente precisa ver as outras, certo? B, narrar uma fábula com cachorrinhos. Vamos voltar um pouquinho para tentar entender o que é o gênero fábula, que vocês já viram. A fábula, ela é um texto onde a gente tem animais participando da história, que a gente tem uma moral da história. Eu coloquei aqui uma imagem que ilustra a cigarra e a formiga. Lembram dessa história? Que a formiga, ela trabalhava muito e a cigarra só queria saber de brincar, de cantar. E aí, no fim, no inverno, a formiga tinha muito alimento e a cigarra não tinha nada. Esse texto que a gente leu, essa notícia, ela é uma fábula? Eu acho que não. Embora falem de cachorrinhos na notícia, eles não fazem parte da história, eles não são personagens nem nada. Então, essa está errada. C, contar como vivem os suíços? Eu acho que não falou nada sobre isso no nosso texto. Então, a nossa resposta correta é a A, noticiar um acontecimento. 4. Qual foi a iniciativa chamada de Ação Cachorro Quente? A, uma exclusiva venda de lanches. B, uma campanha de conscientização sobre as ondas de calor e os animais. Ou C, uma punição a quem maltrata animais. Nessa questão, a gente precisa lembrar um pouquinho sobre o nosso assunto principal do texto, que foi a campanha que os policiais de Zurique fizeram. A, foi uma exclusiva venda de lanches? Eu acredito que não falou nada sobre isso no texto. B, uma campanha de conscientização sobre as ondas de calor e os animais? Essa resposta até pode ser, só que a gente sempre precisa ver as outras, tá? C, uma punição a quem maltrata animais. Como a gente falou antes, não é uma punição, é uma sugestão para que as pessoas colocarem sapatinhos. Então, não falou nada sobre punição a quem maltrata os animais. Então, a resposta correta é a B, uma campanha de conscientização sobre as ondas de calor e os animais. Muito fácil, né? Então, agora a gente tem a última questão, tá? O desafio. A polícia faz uma sugestão aos donos de cachorros em dias de muito calor. Essa sugestão é que... Então, a gente precisa completar essa frase com tudo que a gente já leu.
A. Os animais não façam barulho e atrapalhem a vizinhança. B. Essa sugestão é que ninguém saia de casa, pois poderá ficar desidratado com calor. Ou C. Essa sugestão é que cachorros pequenos saiam no colo e os grandes com sapatinhos. Voltando um pouquinho, pode colocar na tela, por favor? Essa sugestão é que os animais não façam barulho e atrapalhem a vizinhança. Então, eu acredito que não falou nada sobre isso no texto, né? Então, vamos voltar um pouquinho para a gente responder essa questão. Eles sugerem, eles, tá falando sobre quem? Quem que esse pronome está referindo? Eles, os policiais. Então, tá falando sobre os policiais que criaram a campanha. Então, eles sugerem que as pessoas evitem passear com seus animaizinhos no asfalto, mas caso seja necessário, que cachorros menores sejam carregados no colo e que os maiores usem sapatinhos. Então, qual que é a sugestão? Que cachorros menores sejam carregados no colo, caso tenha que realmente sair de casa. Então, a resposta correta é a C. Muito bem? Então, eu coloquei mais uma foto aqui para vocês verem como fica bonitinho um cachorrinho de sapatinhos. E também eu criei um formulário com algumas questões sobre uma outra notícia. Então, eu peguei uma notícia de um lançamento de um filme, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a gente fez mais 5 perguntinhas para vocês responderem nesse link aí. Então, acessem para vocês responderem e a gente vai falar sobre isso depois, certo? Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau! Olá pessoal, meu nome é Luciana e a partir de hoje nós teremos alguns minutos de ciência. Falaremos sobre assuntos relacionados à ciência e principalmente faremos experimentos muito legais que vocês vão poder realizar na casa de vocês. E hoje nós faremos um experimento chamado chuva no pote. Nós faremos chover aqui no estúdio, pessoal. Vocês acham que é possível isso? Sim, é possível. Nós precisaremos para esse experimento alguns materiais. São eles: um recipiente de vidro, pode ser uma tigela ou pode ser um pote de vidro. Por isso que a experiência se chama chuva no pote. Precisaremos também de papel alumínio ou papel filme, esses que são utilizados para vedar recipientes que vão para a geladeira, por exemplo. Tanto um quanto o outro. Nós vamos ver qual vai ficar melhor hoje. Precisaremos de água quente. Para você utilizar água quente, precisa da ajuda de um adulto. É melhor que a água esteja fervendo. Na sua casa, é fácil colocar para ferver e já colocar água fervendo. Mas aqui, como nós não temos um fogão à nossa disposição, está numa garrafa térmica que ajuda a manter a temperatura da água. E também vamos precisar de gelo. Aqui eu trouxe as forminhas já com o gelo. Além disso, vamos precisar de tesoura para poder recortar o papel e o corante alimentício, que é opcional, pode ser utilizado ou não. Então, como que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos pegar esse recipiente aqui de vidro e vamos colocar a água quente. Vejam que ela está bem quente, está saindo até fumacinha. Aqui nós temos aproximadamente 700 ml, porque a minha tigela é bem grande. Mas você pode fazer com menos água. Então, nós vamos pegar, vou utilizar o papel filme aqui, ó. E vamos fechar a abertura dessa tigela com o plástico. Depois a gente corta. Prestando atenção, pessoal, para não deixar entrar ar aqui por nenhuma aberturinha, tá? A gente precisa vedar bem, fechar bem. Ó, aqui já entrou um pouquinho. Poderia ser utilizado também o papel alumínio, tá? Se você não tiver o papel filme, você pode colocar o papel alumínio. Aqui nós colocamos o papel
filme para ficar mais fácil de visualizar. Então percebam que a água quente aqui dentro, ó, já está evaporando e nós temos aqui algumas gotículas de água. Agora eu vou colocar aqui o gelo. Pode ser o gelo de qualquer formato. Eu tinha na minha casa essa forminha que os gelos são mais compridinhos. Facilita até para ele ficar aqui na posição mais retinha no filme. Mas vejam que eu também trouxe esse outro formato de gelo aqui, ó. Tanto faz. Observem que os gelos, as pedrinhas, né, as pecinhas de gelo aqui estão indo mais para o centro. E agora, a gente vai esperar alguns segundinhos e vai olhar aqui embaixo o que é que está acontecendo. Nós havíamos percebido que a água estava evaporando. Então, olhem só. Aqui a gente já teve a evaporação da água. E o que eu vou fazer? Eu vou mexer um pouquinho essa água para que vocês possam enxergar lá dentro. Então, olha lá. O que será que vai acontecer, pessoal? Vocês vão observar que aqui, onde nós temos essa região mais gelada, onde o gelo está aqui em cima, já começam a pingar algumas gotinhas. Ó, já tenho 2 gotinhas lá e vão se formando cada vez mais gotas. Por que será que isso acontece? E por que eu disse que iríamos fazer chover aqui no estúdio, pessoal? Isso aqui que nós fizemos hoje nada mais é do que a representação do ciclo da água na natureza, ou seja, como chove, como se faz chover. Então, a água super quente aqui embaixo evapora, quando a gente coloca a água para ferver lá no fogão, na panela, começa a subir aquele vaporzinho. Se a gente colocar uma tampa naquela panela, depois a gente vai ver várias gotinhas que surgiram ali. Isso nada mais é do que o processo de transformação, de passagem das mudanças do estado físico da água, ou seja, tinha água líquida, conforme aumenta a temperatura, ela vai evaporando, passa do estado líquido para o estado de vapor, e quando ela encontra uma superfície mais fria, no caso da panela fervendo, a tampa, que está um pouco mais fria, esse vapor se condensa. Aqui no nosso caso, pessoal, nós temos praticamente a mesma coisa acontecendo. Olha só, a água evaporando, esse vapor encontra uma superfície mais fria aqui em cima. Coloquei o gelo. O que aconteceu com esse plástico aqui? Ele ficou mais gelado. O vapor encontrou com essa superfície mais geladinha, se condensou e está caindo agora em forma de gotinhas. Deixa eu fazer assim para vocês verem um pouquinho melhor de novo. Olha lá. Vocês vão perceber que está pingando lá dentro. Ó, observaram que está caindo umas gotinhas? É o processo de formação da chuva. Então, o que eu disse é verdade. Nós fizemos chover aqui dentro do estúdio. Claro que não é a chuva que acontece na natureza, mas é uma simulação. É como se fosse um experimento que demonstra um efeito, né, um fenômeno da natureza. E aí, como se chamam essas etapas que nós temos na formação da chuva? Vamos ver? Então, pessoal, para entender um pouquinho melhor como que acontece, como ocorre a chuva na natureza, nós podemos observar aqui. Primeiro, ocorre a evaporação da água dos rios, dos mares, dos lagos e até mesmo dos seres vivos, quando nós transpiramos e aí o nosso suor acaba evaporando. E essa evaporação, esse vapor, vai para a atmosfera. O vapor indo para a atmosfera, ele se condensa porque ele encontra temperaturas mais frias lá no alto. E condensando forma, assim, as nuvens cheias de gotículas de água que quando essa nuvem fica muito pesada, as gotinhas caem em forma de chuva, que também é chamado de precipitação. Quando a temperatura lá em cima é muito baixa, pode acontecer dessas gotículas congelarem. E aí a gente tem ou a neve ou mesmo a chuva de granizo. Bom, essa água que cai da chuva vai se infiltrar onde? No solo. E a partir disso vai
percorrer até chegar nos lençóis freáticos e nisso alimentando aí, aumentando a água dos rios, dos mares, dos oceanos. Por isso a importância da água para nós, pessoal. Nós precisamos da água para praticamente tudo, para a nossa sobrevivência. Esse experimento de hoje, ele vem demonstrar então o ciclo hidrológico ou o ciclo da água na natureza, a formação das chuvas e principalmente nós podemos perceber aqui a transformação, né, dos estados físicos, as mudanças do estado físico. Vejam que o gelinho que eu coloquei aqui, ó, ele já está derretendo, e nós temos aqui a água no estado líquido. Ó, tem o gelo no estado, a água no estado sólido, que é o gelo, e aqui já está no estado líquido, certo? Aqui embaixo eu tenho a água no estado líquido que ferveu, que estava fervendo lá no fogo, e quando eu coloco aqui, o vapor, então, do estado líquido para o estado gasoso. E quando encontra a superfície mais fria aqui em cima, o vapor da água se condensa, né, virando líquido de novo. Então, vocês já devem ter aprendido algumas coisas sobre a água. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre essa transformação, sobre essas mudanças, né, dos estados físicos da água. Mas hoje esse experimento, então, ele vem para poder fazer vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona esse ciclo da água na natureza. Se vocês quiserem, pessoal, se vocês tiverem ajuda em casa para ferver a água, para fazer o gelo, refaçam esse experimento em casa, vocês vão gostar bastante. Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Minuto da Ciência. Olá, pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo, a professora Lilian, estou com vocês toda semana, certo? Hoje vamos trabalhar matemática. E eu quero falar para vocês o seguinte, lembra que a gente fez um combinado de vocês terem sempre aí perto de vocês papel e lápis para anotar o que for preciso. Hoje vocês tiveram uma aula com o professor Pedro, né? Que chegou aqui agora, que está participando com a gente dessas aulas. E ele trouxe para vocês um link para vocês acessarem. Entra lá no site da prefeitura, onde vocês encontram, onde vocês pegam os bancos de atividades. Lá vocês vão encontrar também todos os jogos que a gente trabalhou aqui nas aulas, os links, né, que a professora Luciane deu, hoje o Pedro também trouxe outro. Então, acessem lá e participem dessas atividades que eu tenho certeza que vocês vão gostar e aumenta o conhecimento de vocês, tá bom? Agora vamos lá para a nossa aula de matemática. Nós vamos hoje desvendar situações problemas, ok? Eu quero saber se vocês conhecem o zoológico. Alguém aí já foi no zoológico? Bom, o zoológico, existe uma polêmica danada em cima disso, pessoas que defendem, que são contra. Eu, pessoalmente, adoro ter esse contato com os animais, acho muito, muito legal, muito gostoso, né? Quando ele é bem preservado, cuidado, certo? E hoje eu trouxe aqui, a gente vai trabalhar essa semana, ó, falar um pouquinho sobre esse importante local onde se criam animais de várias espécies destinado à exposição pública. No zoológico, como há muitos animais e um espaço grande, também há muitos problemas para se resolver. Nesta aula, você, estudante, ajudará a resolver alguns deles. Vamos comigo? Vamos entrar nesse zoológico que eu trouxe para vocês? Aí eu trouxe a imagem de um zoológico, né? E um funcionário percorre uma trilha. O que é essa trilha? Todo zoológico tem um caminho que você tem que percorrer, uma trilha que você vai seguir para você ter contato com esses animais, para você vê-los, né? Então, o funcionário percorre uma trilha de 3 quilômetros 3 vezes ao dia. Quanto ele percorrerá em um mês de 30 dias se tiver uma folga por semana? Vamos lembrar, primeiro a gente vai buscar as informações que está trazendo aqui nesse problema. Ó, ele percorre uma trilha de 3 quilômetros 3 vezes ao dia. Já temos aí nossa primeira informação. E aí eu quero saber quanto ele percorre em um mês de 30 dias, se tiver uma folga por semana, ok? A gente não pode esquecer dessa folga aí que ele vai ter por semana. Se ele percorre a trilha 3 vezes e eu tenho 3 quilômetros, o que eu já sei, gente? Eu já sei que num dia ele vai percorrer 3 vezes 3 quilômetros. 3 vezes 3, você já deve estar decorado aí na sua tabuada, você já sabe que são 9. Então, diariamente, por dia, ele percorre 9 quilômetros.
Só que aí a gente tem uma outra informação aqui, que são 30 dias, mas ele tem uma folga por semana. A gente já aprendeu também o calendário, vamos retomar lá? Um mês é formado por quantas semanas? Aproximadamente 4 semanas. Se ele vai ter uma folga por semana, o que vai ser? 4 folgas no mês, muito bem. Se ele trabalha 30 dias e folga 4, o que eu vou ter aqui? 30 dias menos 4 folgas. Também não preciso armar conta para isso, né? A gente faz aqui na cabeça 30 menos 4, 30, volta, 29, 28, 27, 26, ok? Agora eu sei que ele trabalha 26 dias no mês e que ele percorre 9 quilômetros por dia. O que eu vou ter que fazer? Tá fácil? Eu vou fazer 9 vezes 26. Vamos retomar como é que a gente faz isso? Lembrando, sempre que eu vou fazer uma multiplicação, sempre, eu uso para facilitar na hora de armar a conta, vai para cima o número que tem mais algarismos. Então, no caso, eu vou fazer 9 vezes 26, só que o 26 tem 2 algarismos e o 9, um só. Então, o 9 fica embaixo, ok? Então, aí a gente já sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso trocar de boa. 26 vezes 9, o que eu vou fazer? Vou fazer começar pela unidade, 9 vezes o 6, que vai dar 54. Eu posso colocar o 54 na unidade? Não. Então, o que eu faço? Eu transformo 50 em 5 dezenas, por isso ficam 4 e sobem 5. Agora sim, eu tenho 9 vezes, lembra disso, não esquece, aqui eu tenho 9 vezes o 2, ok? São 9 vezes 2, a gente já viu isso em outras aulas. 9 vezes o 2, 18, mais 5, que já estava lá reservado, que era do 54. Então, mais esses 5, 23. Que número eu formei? 234. Então, 9 quilômetros vezes 26 deu 234. Muito bem. Então, a minha resposta, o funcionário percorrerá em um mês 234 quilômetros por essa trilha. Tá bom? Acabou aí? Acabou não. O viveiro de um desses parques possui mais de 1.400 metros quadrados, onde se caminha em meio a 500 pássaros. Vamos imaginar, a gente vai imaginar, que encontremos por lá cerca de 27 patos mergulhões. Olha o pato aqui. O dobro dessa quantidade em flamingos e o triplo em araras. Quantas aves ainda haveriam de outras espécies? Então, de novo, vamos buscar as informações? 27 patos mergulhões, o dobro dessa quantidade em flamingos e o triplo em araras. E eu quero saber quantas aves ainda haveriam de outras espécies. Para isso, primeiro eu preciso saber o que é o dobro. Lembra aí, quarto ano, o que é o dobro? Como é que eu faço para calcular o dobro? Muito bem, 2 vezes. Então, vai ser 2 vezes o 27. Se o dobro é 2 vezes, o que é o triplo? Tricampeão, triplo, o que é? 3 vezes. Olha lá, 3 vezes 27. Então, vamos calcular primeiro quantos flamingos eu vou ter. Se são 2 vezes 27, eu vou trocar a ordem, já expliquei por quê. 2 algarismos para cima, 27 vezes o 2. Como é que vai ficar isso daqui? 2 vezes 7 vai dar 14. Eu posso pôr o 14 ali? Fica 4, 1, sobe lá para a dezena, certo? Agora eu vou fazer o quê? 2 vezes o 2. 2 vezes 2, que vai dar 4. Mais 1 que foi lá, o que vai dar? 5. 54. Então, 2 vezes 27 deu 54. Eu teria 54 flamingos. Agora, vamos ver quantas araras. Lembra que é o triplo? 3 vezes 27? De novo, ó, eu sei que são 3 vezes 27 o triplo. Só que na hora de montar, 27 vezes 3, porque a ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 7, 21. Pode ficar o 21 lá? Vai ficar 1 e sobem 2. Os 2 da dezena vão lá para a dezena. Agora eu vou fazer o quê? 3 vezes o 2. 3 vezes 2 vai dar quanto, gente? 6. Mais os 2 que subiram lá, eu vou ter 8. Então, quantas araras eu vou ter nesse viveiro?
81 araras. Muito bem. Agora eu já sei que eu tenho 81 araras, tenho a quantidade de flamingos e a quantidade de patos. Eu quero saber quantas aves, não é? O que eu vou ter que fazer? Junto tudo. Junto os patos, os flamingos e as araras, ok? 27 mais 54 mais 81. Vamos ver quantos pássaros dão aí? Aí a adição, vocês já estão, aluno do 4º ano, já deve estar craque nisso, né? Mas vamos lá. 7 mais 4, quanto vai dar? 11. Mais 1, 12. Quanto fica? 2 e sobe 1 lá para a dezena. Vamos lá. Agora esse 1 mais 2, 3. Mais 5, 8 mais 8, 16. Fácil, né? Eu fiquei com 162 pássaros. Ok. 162 pássaros contando patos, flamingos e araras. Agora eu quero saber quantos pássaros existem das outras espécies. Se são 500 ao todo, tem 500 pássaros lá no viveiro. Eu tiro esses pássaros, esses 62 que eu já sei. O que vai sobrar? As outras aves. Então vamos ver. 500 menos 162. Vamos fazer essa conta. 500 menos 162. 0. Posso tirar 2? Não posso. 0 não dá para tirar 2, tá? Não confunda, eu tenho 0, eu tenho que tirar 2, não dá. Bom, não dá, mas 500 dá para tirar 162. Então, eu vou ver se eu tenho dezena para destrocar. Eu tenho dezena? Não tenho. Então, vou pedir lá para a centena. Vou lá na centena, eu tenho 5 centenas. Eu posso destrocar uma centena, destrocar, mandar para dezena? Posso. E aí, o 5, se ele vai dar uma centena para a dezena, ele vai ficar com 4. E a dezena, se tinha 0, vão chegar 10, vai ficar 10, né, gente? 0, chegou 10, 10. Agora, eu posso destrocar as dezenas pelas unidades? Agora eu posso. Então, eu tenho aqui 10 dezenas, eu vou destrocar, vão ficar 9. E aí, sim, o 0 vai ficar 10. Agora, eu posso fazer essa conta. 10 menos 2, 8. 9 menos 6, 3. 4 menos 1, 3. Quantas aves ficaram de outras espécies? 338. Então, eu tinha lá minha pergunta, quantas aves ainda haveriam de outras espécies? A resposta, haveriam 338 aves de outras espécies. Ok? Agora, e a alimentação desses animais? Vamos falar um pouquinho da alimentação deles? Vou falar da alimentação do elefante. Cada elefante necessita de cerca de 120 quilos de comida diariamente. Essa quantidade é dividida igualmente entre capins, frutas e legumes. Se a alimentação dele for totalmente equilibrada, quantos quilos de legumes serão necessários em uma semana? Então, de novo, vamos ver que informações traz esse problema. Eu tenho 120 quilos de comidas diária, certo? E a quantidade dividida igualmente entre capins, frutas e legumes. E eu quero saber quantos quilos de legumes serão necessários em uma semana, não em um dia, em uma semana. O que eu vou fazer primeiro? Olha lá, se eu tenho 120 quilos por dia e eu quero saber em 7 dias, uma semana não são 7 dias, eu não preciso armar essa conta. Se eu tenho 120, eu posso fazer 100 vezes o 7 e 20 vezes o 7. Tá vendo aqui, ó? 120, lembra que a gente falou de decomposição numa outra aula? Então, eu vou pegar 100 vezes o 7, que vai dar 700, e depois eu pego 20 vezes o 7. Eu poderia armar essa conta? Claro que sim, mas não precisa, né? Eu posso fazer de cabeça. 20 vezes 7, 140, e aí quanto que dá 120 vezes 7? Então, é só juntar os 700 mais os 140, que vai dar 840, beleza? 840 é a quantidade de comida que o elefante consome em uma semana. Agora eu quero saber a quantidade de legumes. Então, o que eu vou ter que fazer? 840 dividido por 3, ok? Vamos fazer essa conta comigo, vamos retomar como é que eu faço a divisão? Lembra aí? Ó, eu tenho 8 centenas, 840 primeiro, vamos pôr dividido por 3, ok? Agora sim, eu tenho 8 centenas,
4 dezenas e 0 unidade. E eu quero saber quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades eu vou conseguir nessa divisão. Qual vai ser o meu quociente? Se eu estou dividindo por 3, isso significa que eu vou usar a tabuada do 3. Então, eu trouxe aqui a tabuada do 3 já para a gente consultar, para ficar mais fácil, ok? Se você não decorou, você pode usá-la, mas procura decorar que vai ser mais fácil para você. Agora, eu tenho lá, ó, 8 centenas. Vou dividir por 3, ok? 8 dividido por 3 é possível? É. Então, eu vou olhar quantas vezes o 3 vai dar 8. Vou lá na tabuada. Eu tenho 8 no resultado. Lembra que eu falei isso aula passada? Quando eu for olhar, se eu tenho 8 na tabuada do 3, é claro que eu tenho, tá aqui, ó. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tenho 8 aqui no resultado, porque eu quero saber quantas vezes o 3 vai dar 8. Eu tenho 8 na tabuada do 3? Não tenho. Então, quem eu tenho menor que 8, porque eu não tenho mais do que 8 centenas, tem que ser menor que 8 e mais próximo de 8, ó. Menor que 8 e mais próximo de 8 é o 6. Quantas vezes, então, eu tenho que pegar o 3 para dar 6? 2 vezes. Então, eu vou conseguir 2 centenas lá. 2 centenas, ok, eu já vi que vai dar 6. Eu tinha 8, eu consegui distribuir 6. Vai sobrar alguma coisa? Vai sobrar. Sobraram 2 centenas. Essas 2 centenas não dá para dividir do jeito que tá mesmo, nem é para dar, porque sobra. Acontece que eu tenho 4 dezenas lá, então eu junto elas com as 4 dezenas. Vai virar 24. E 24, eu tenho 24 aqui na tabuada do 3. Ó o 24 aqui, ó. Eu tenho 8 vezes, tá lá, 8 vezes. 8 vezes o 3, 24. Eu tinha 24, dei 24, sobraram 0. Ok, agora é o seguinte... Acontece que eu acabei minha conta? Eu não acabei minha conta. Acontece que ainda tem um 0 aqui da unidade. E eu não posso esquecer ele, ok? Por quê? 840 dividido por 3 não dá para dar 28. Não dá, gente. 28 mais 28 mais 28 vai dar 800 e pouco? Então, lembra disso. Desceu um número, desceu o 0, eu tenho que distribuir. Descer um número lá onde a gente está, eu tenho que fazer a distribuição. Então, eu vou olhar se eu tenho 0 na tabuada do 8, na tabuada do 3. Eu tenho 0 na tabuada do 3? Tenho, olha ele aqui, ó. E aí, eu vou pôr lá 0 unidades. Então, 0 vezes o 3. Aí sim, agora esse 0 virou resto, ok? Eu poderia fazer aqui, ó, 0 vezes 3 dá 0, 0 menos 0, 0. Poderia, mas como eu estou falando de 0, não há necessidade, ok? Então, essa conta aí deu 840 dividido por 3, 280. Eu tinha perguntado, quantos quilos de legumes serão necessários em uma semana? Em uma semana, serão necessários 280 quilos de legumes, ok? Agora, acontece o seguinte, ó, e nos dias muito quentes? Será que a alimentação dos animais sofre alteração? Olha que coisa, o Pedro hoje trouxe uma notícia sobre o calor, sobre o aquecimento. E não é que eu também estou falando de que dias quentes, acho que a gente está querendo o verão aí. Nos dias muito quentes, será que a alimentação dos animais sofre alteração? Sofre, gente, ó. Uma das soluções encontradas pelos zoológicos para o bem-estar dos animais foi introduzir picolés e sorvetes no cardápios de aves e mamíferos para ajudá-los a se refrescar em dias muito quentes. Nesses dias de temperatura muito altas, felinos, primatas e algumas aves recebem picolé ou sorvete preparado com seu alimento preferido. E aí eu trouxe aqui, ó, os macacos tomam picolés de frutas. Nestes dias quentes, o tratador de primatas costuma dar 2 picolés para cada macaco. Um pela manhã e o outro no início da tarde. Supondo que haja 160 macacos e que tivéssemos uma semana inteira de muito calor, quantos picolés deveriam ser feitos? Vamos fazer comigo? Olha lá, 2 picolés, eu tenho 2 picolés para cada macaco, 160 macacos, e eu quero, numa semana inteira, eu quero saber quantos picolés deveriam ser feitos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o que é?
o 2 vezes o 160, ou 160 vezes o 2, ok? O 160 é a quantidade de macacos e os 2 picolés por dia. Vamos ver quanto vai dar isso? Olha lá, 160 vezes o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Eu posso pôr o 12 lá? O 2 e sobe 1 lá para centena agora. 2 vezes 1, 2. Mais 1 da centena, vão ser 3 centenas. Então, eu tenho 320 picolés por dia. Eu não quero saber em uma semana. O que eu vou ter que fazer? 320 vezes 7. 320 vezes 7. Retomando lá. 0 vezes 7, ou 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Posso pôr 14? Não. Fica o 4, sobe 1 para centena. 7 vezes 3, 21. Mais 1, 22. Então, o que deu lá? 2.240. O que é esse 2.240 mesmo, gente? E quantos picolés deveriam ser feitos pelo tratador, ok? Deveriam ser feitos 2.240 picolés, ok? Sabendo que uma receita de picolé utiliza 3 frutas e rende 10 gelados, quantas receitas o tratador deverá preparar? Ó, a gente já viu que são 2.240. Cada receita rende 10 gelados. Então, o que eu trouxe aqui, ó? 3 frutas rende 10 gelados. Para eu saber quantas receitas ele deverá preparar, eu tenho que saber quantos 10 ele vai fazer, não é isso? Quantas vezes esse 10 ele vai ter que repetir. Então, 2.240 dividido por 10. Ou, quantas vezes o 10 vai dar 2.240? Olha aqui, lembra da história do zero que a gente fez lá na multiplicação umas aulas atrás? Eu tenho aqui, ó, um zero no 10. E aí a gente aprendeu que quando eu tenho uma multiplicação assim, ó, que vai multiplicar por 10, esse zero passa para cá, lembra disso? Então, esse zero é esse zero aqui, ok? Se esse zero é esse aqui, quantas vezes eu multipliquei por 1 para dar 224? 224, né, gente? Ok. Ai, Pro, mas eu prefiro fazer a divisão. Tudo bem, vamos fazer a divisão. 2.240 dividido por 10. Pro, mas a gente não sabe fazer divisão com 2 algarismos. Ué, mas você não sabe a tabuada do 10? Então, vou te mostrar como é fácil. Agora eu tenho lá milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Eu quero saber quantas unidades de milhar, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades eu vou conseguir aqui. Então, vamos lá. Se eu vou dividir por 10, trouxe a tabuada do 10 aqui para a gente olhar, tá bom? Então, olha lá, eu vou começar com 2 aqui, 2 unidades de milhar. Eu tenho 2, eu posso dividir por 10? Não, né, gente? Não dá, 2 não dá. Então, lembra que nós fizemos? 2 milhares não vai dar para eu dividir por 10. Então, ele junta com a centena. Agora sim, vão virar 22 centenas. 22 centenas, eu vou olhar aqui no resultado. Eu tenho 22 na tabuada do 10? Não tenho. Quem eu tenho mais próximo de 22, menor que 22, é o 20. Quantas vezes eu tenho que pegar o 10 para dar 20? 2 vezes. Então, vai dar lá 2 centenas, tá, gente? Porque unidade de milhar não deu. 2 vezes o 10 deu 20. Eu tinha 22. Se eu distribuir 20, sobrarão 2. Agora, desço lá o 4. Vai virar 24. Eu tenho 24 na tabuada do 10? Não. Novamente é o 20, certo? Então, 2 vezes o 10 de novo. 2 vezes o 10, que vai dar 20. Eu tinha 24. Distribuí 20, sobrarão 4. E agora, desço a unidade. E aí, vai virar 40. 40 agora. Eu tenho 40 na tabuada do 10? Tenho. Olha lá, é o 4. 4 vezes o 10, que vai dar 40 e vão sobrar 0. Viram lá os 224 que a gente falou, ok? Então, o tratador deverá preparar 224 receitas. Agora, quantas frutas deverão ser compradas para o preparo de todas essas receitas? Se eu tenho 224 receitas, eu vou fazer 224 vezes 3. 3 vezes 4,
12. Vão ficar o 2 e sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 3 vezes 2, 6. Então, são 662. Quantas frutas eles deverão comprar? Deverão ser compradas 672 frutas, ok? Última situação que eu trouxe para vocês. Presta atenção que é a última, ok? Em uma semana, um zoológico gastou R$ 4.800 de carne para os felinos. Eles parcelaram a conta, pois ainda não fecharam o caixa com a venda dos ingressos. Qual o valor que terão que pagar em cada parcela? Olha lá, eu tenho os 4.800 e eles parcelaram a conta. Eu quero saber qual o valor que terão que pagar em cada parcela. Pera, gente. Tá faltando uma informação aí, não tá? Eu sei quanto eles pagaram e que eles parcelaram, mas para eu saber quanto eles vão pagar em cada parcela, que informação que está faltando? O número de parcelas. Se eles parcelaram em 2, em 3, em 4, em 5, ok? Então eu vou reescrever esse problema, que você tem aí um problema parecido no seu 8º banco, para você reescrever agora com essa informação. Ó, eu reescrevi e eu acrescentei aqui. Eles parcelaram a conta em 5 vezes. Esses 5 vezes eu que resolvi, ok? Podia ser em 4, em 3, em 2, porque eu não tenho essa informação. Mas eu trouxe em 5 vezes. Como é que eu vou fazer? Ó lá, para eu saber quanto vai ser cada parcela, o que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que pegar o total, que é 4.800, dividido por 5. Vou pegar, vamos fazer essa conta aqui. 4.800 dividido por 5. Eu sei que eu tenho 4 unidades de milhar de novo. 8 centenas, 0 dezena e 0 unidade. Quero saber quanta unidade de milhar, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. E agora, se eu vou dividir por 5, eu vou trazer a tabuada do 5, ok? Agora, olha lá. 4 unidades de milhar. Dá para dividir por 5, gente? 4 dá para dividir por 5? O que eu vou ter que fazer? Ele vai ter que dar mãozinha lá para o 8. Vai virar 48 centenas. Eu tenho 48 na tabuada do 5? Não. Quem eu tenho menor que 48? O 45. Então, vão dar 9 centenas. E aí, 9 vezes 5, 45. Eu tinha 48. Dei 45, sobrarão 3. Aí desce dezena, olha lá, 30, dezena, 30. Eu tenho 30 na tabuada de 5? Tenho. Quantas vezes? 6 vezes o 5, que vai dar 30 mesmo. Eu tinha 30, dei 30, sobrarão 0. Acabou minha conta, gente? Não, não acabou. Eu tenho lá, ó, o 0 da unidade. Eu não posso esquecer o 0 da unidade, tá? Então, desceu o 0, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho 0 na tabuada do 5, eu sempre tenho que perguntar. Tenho 0 na tabuada do 5? Tenho, é o 0. Aí sim, o 0 agora vira o resto. Quanto deu, então, a minha conta? 960. Então, se eu fizer em 5 parcelas o valor seria de 960, ok? Vocês vão encontrar aí no 8º banco algumas atividades, ó, atividade 1, atividade 4, 5 e 14, que tratam de problemas para vocês resolverem. Então, siga a dica de ir marcando, vai encontrando aí o que você precisa para resolver esses problemas e qual é a conta que você tem que fazer, tá bom? Até a próxima aula, por hoje é só, e a gente se vê a semana que vem. Beijo, tchau, tchau!